milagre, amém? E o tema da nossa mensagem hoje é do processo ao propósito. Eu queria pedir para projetar, amém? Do processo ao propósito. Nós vamos falar sobre a vida de um homem que passou por um processo que teve as suas etapas, mas que no final ele alcança o propósito que Deus sonhou para a vida dele, amém? Eu quero encorajar você nesta noite a se encher o seu coração de fé, a encher o seu coração de esperança. Como eu falei, tudo tem um início, um meio e um fim. Se você está passando por algo, ainda não é o fim. Crê que Deus vai transformar a sua vida, amém? Eu gostaria de pedir para projetar. O texto está em Gênesis, no capítulo 37. Nós vamos ler 11 versículos desse capítulo. E após nós vamos estar trabalhando aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Amém? Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido com estrangeiros. Vou ler na minha versão aqui. Estes são as gerações de Jacó. Tendo a idade de 17 anos, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia a seu pai más notícias a respeito deles. E Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era um filho da sua velhice. E ele lhe fez uma túnica longa, e os seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que todos eles. Por isso, o odiavam e não podiam falar-lhe pacificamente. José teve um sonho e ele contou aos seus irmãos. Assim, eles odiaram ainda mais. E ele lhes disse: ouve o sonho que eu tive. Nós estávamos atando feixes no meio do campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos rodearam e se curvaram a meu feixe. Então os seus irmãos lhe disseram: porventura tu serás rei sobre nós? Ou porventura tu reinarás sobre nós? E eles o odiavam ainda mais por causa de seus sonhos e por causa das suas palavras. E ele teve outro sonho e contou aos seus irmãos e disse: tive ainda outro sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. E ele contou a seu pai e a seus irmãos, e o seu pai o repreendeu e lhes disse: que queres dizer com esse sonho? Porventura, eu e tua mãe e teus irmãos iremos nos curvar diante de ti com o rosto em terra? E os seus pais e os seus irmãos o invejaram, mas o seu pai conservava isso na memória. Senhor meu Deus, poderoso Pai, eis a tua palavra diante da tua igreja, Senhor. E eu quero nesta noite verdadeiramente, Pai, que a tua palavra, Deus, seja pregada, Pai, e eu quero ser aqui usado, Pai, somente como instrumento, e eu te peço desde já, que a minha incapacidade humana, Deus, não atrapalhe aquilo que a igreja precisa ouvir. Portanto, Deus, sê comigo, Senhor, e sê com toda a tua igreja, que essa palavra de fé e de esperança encha o nosso coração nesta noite, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Quando eu olho para a história de José, é uma história que emociona. De fato, é uma história muito maior. Se você tem a oportunidade, eu não vou ler a história toda porque é longa, mas a gente, ao longo desse tempo, nós vamos passar por algumas coisas que acontecem, alguns processos da vida de José, porque é necessário para que a gente complemente a mensagem. Mas é uma história que realmente nos enche de esperança, nos enche de alegria e nos emociona, porque a gente pode ver realmente o que Deus faz sobre a vida de alguém.
sabe? O que Deus pode fazer sobre a vida de alguém. E aqui a gente vai ver que existe um processo. As coisas não acontecem do nada. Existiu um processo sobre a vida de José. Então, quando a gente olha para o texto, a gente entende que está aqui no início, através dos sonhos que ele está tendo, mas aconteceu algo durante a sua vida para que alcançasse o processo. E quem era José? Como a própria Bíblia diz, José era filho de Jacó. Jacó, ele era uma pessoa abençoada também. Jacó, ele teve 2 esposas, 2 concubinas, e sendo Raquel a mãe de José. Eu falo que a Raquel, segunda esposa de Jacó, porque quando ele chega na casa de seu tio para fugir da casa de seus pais, após ele receber a bênção, seu irmão queria o matar e ele foge, e ele chega ali na casa do seu tio e ele se apaixona por Raquel. E quando ele pede a mão de Raquel, o tio dele fala: não, trabalha 7 anos e eu te dou Raquel, e você vai se casar com ela. Ele trabalha os 7 anos e o que acontece? Ele recebe Lia. No outro dia ele vai conversar com seu tio de novo: como assim? Eu não te pedi Lia. E ele fala: não, mas é um costume, a gente não pode dar a filha mais velha antes da mais nova. Então, faz o seguinte, deixa passar uma semana das núpcias, eu te dou Raquel, e você trabalha mais 7 anos e paga a sua dívida e fica com Raquel. Dito isso, ele fez. E para que vocês possam entender, depois que acontece isso, o nascimento de José, ele já faz parte de um milagre. Já entra ali, já começa o primeiro processo até o nascimento de José. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Raquel era estéril. Era a esposa amada de Jacó, mas ela era estéril. E a Bíblia também diz que já na sua velhice, Deus o abençoa e ele tem um filho com uma mulher amada. E esse menino chamado José. E quando a gente olha para esse nascimento, esse processo até da esterilidade e posteriormente a gravidez e o nascimento, e a gente começa a passar pela história de José, a gente vê que isso nos ajuda a se encher de esperança, que nada é impossível. Como eu testemunhei aqui, às vezes nós estamos diante de quadros que aos olhos humanos parecem que não tem solução. Às vezes estamos vivendo processos nas nossas vidas que parecem que não vai ter fim. Mas a história de José, a vida de José, ela nos ensina a aprender a superar as adversidades do dia a dia. Como? Crendo em um Deus que pode fazer. Amém? Quem crê nessa palavra? Quem crê diz amém. Eu também creio. Sabe? E mediante a isso, para que a gente possa refletir, quantas pessoas desanimam? Quantas pessoas ao longo do processo deixam de buscar, deixam de viver aquilo que Deus sonhou? Sabe? Quantas pessoas pararam no caminho? Coloca agora a tua memória para pensar na sua caminhada. Quantas pessoas você viu desistindo? Quantas pessoas você viu parando ao longo da caminhada? Porque era difícil, porque estava pesado, sabe? Porque não aguentou o processo, porque desistiu, não reconhecia Deus ali, e entendeu que não ia dar mais e para. Às vezes porque eram imediatistas, mas quando a gente olha para a Bíblia e a gente vê um jovem de 17 anos, como a Bíblia vai dizer, que agora ele começa a ter sonhos, ou seja, Deus começa a dar algo para José quando ele tinha 17 anos, de algo que ia acontecer lá no futuro. A Bíblia diz que ele logo vai até os seus irmãos e conta os sonhos, na esperança de que os seus irmãos se alegrassem com ele. Sabe, quando você sonha algo legal, sabe quando você percebe que tem algo acontecendo, a primeira coisa que você faz é ir até os seus irmãos, é ir até os seus amigos, é contar, e o que você espera? Que você receba algo alegre, que você fique feliz, que as pessoas se alegrem. Mas quando a gente vê como que já estava acontecendo na vida de José, acontece ao contrário.
ele é rejeitado pelos seus irmãos. Os seus irmãos tinham inveja de José, pelo simples fato do seu pai demonstrar mais amor por ele do que pelos outros. Então Jacó, ele comete um erro terrível. Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. Você pode ter tantos filhos, jamais você deve demonstrar amor por um a mais do que o outro. Filho, não se é diferente o amor é de pai, é um amor só. Então, naquele momento, os seus irmãos estavam se rebelando contra ele, estavam com raiva, e não acontece o que José esperava, não acontece a alegria, aquele retorno que José esperava, e José se entristece. Para a gente fazer uma retrospectiva, para vocês entenderem, como eu falei que eu não vou ler o texto todo, mas eu quero fazer uma retrospectiva com vocês. José, ele é vendido pelos seus irmãos como escravo. José, ele vai para uma terra desconhecida, levado para uma caravana de ismaelitas. Ele chega na casa de Potifar, um homem que trabalhava para o rei, para Faraó. Em algum momento, ele é tentado na sua carne, porque a Bíblia também vai dizer que José era um homem bonito, um homem vistoso, e em certo momento da caminhada de José, a esposa de Potifar, ela fita os olhos nele e agora ela quer ter relações com ele, ou seja, olha o processo que José está passando. E agora ele tem que todos os dias sair fora, como se ela chegasse num local, ele estava em outro. José vai preso injustamente, em alguma oportunidade ali, ela aproveita que uma roupa dele fica no quarto e ela começa a gritar, as pessoas entram e ela começa a falar que aquele homem que trouxeram para a casa deles desonrou, então ele vai preso, injustamente. Ele passa um tempo na cadeia, e ali ele tem a oportunidade de revelar 2 sonhos. Quando vocês lerem, aqueles que já conhecem vão entender o que eu estou falando. Ele tem a oportunidade de revelar 2 sonhos, e ali Deus o ajuda e ele revela esses sonhos. E ele sai, o copeiro mor sai dali com uma promessa: quando eu chegar no palácio, eu vou contar de você para o rei, e eu tenho certeza que você vai sair dali. E não é isso que acontece. Ele fica ali mais 2 anos, esquecido, sabe? Mas ele não estava esquecido porque ninguém o lembrava, nada não. Ele estava sendo preparado, sabe? As coisas acontecem na hora que tem que acontecer. Os processos, eles são início, meio e fim, como eu falei. Então, há um processo até o propósito. Então, quando ele tem a oportunidade agora de revelar os sonhos de Faraó, José sai da prisão e vira governador. Então, olha, fica claro e evidente que aqui tem um processo árduo, tem um processo difícil, mas a gente pode verdadeiramente ver as mãos de Deus operando sobre a vida de José. Amém? E nessa noite, eu quero compartilhar com a igreja exatamente isso, alguns pontos para que fortaleça a nossa fé e nos encha de esperança, porque todos nós vivemos processos. Sabe, todos nós temos as nossas dificuldades diárias, temos os nossos problemas, temos as nossas atividades, todos nós temos as nossas responsabilidades. O tempo não para que a gente faça as coisas. O tempo não para. Então, cada um de nós tem um processo. Amém? Todos nós temos. E eu quero compartilhar com você nesta noite. O primeiro ponto. Eu pedi para projetar aí. Deus dá sonhos, mas não revela o processo. Amém? Deus dá sonho, mas não revela o processo. Por que, Everson? Por que ele dá sonho, mas ele não revela o processo? Porque há uma diferença entre processo e propósito. O propósito é totalmente diferente, porque o propósito é aquilo que Deus sonhou para as nossas vidas. E o processo, Everson? O processo é o que Ele vai usar para nos preparar para receber o propósito. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê um José sonhador, um homem que aos 17 anos começa a sonhar, ele fala os sonhos para os seus irmãos, mas aqui a Bíblia não nos relata, e eu tenho certeza que não aconteceu,
que José não veio com um mapa, ele não veio com um direcionamento do que iria acontecer, sabe? Ele recebe os sonhos, ele recebe o que vai acontecer no futuro, mas ele não veio com tudo explicadinho. Isso é proposital de Deus. Por que é proposital? Porque Ele quer usar o processo para nos aperfeiçoar. Ele quer usar o processo para nos ajudar. Nós temos uma dificuldade enorme. Como assim, Everson? Nós, como eu posso dizer, o ser humano, ele sofre, acho que, de uma ansiedade gigante, que quando a gente fica sabendo de algo, a gente fica inquieto, a gente começa a querer adiantar, querer acelerar os processos, querer fazer as coisas do nosso jeito, e a nossa mente, ela começa a se preocupar. Como assim? E é exatamente isso, essa palavra preocupar. Um dia eu estava conversando com um rapaz, ele estava me explicando, e eu falei, muito legal. O preocupar é exatamente você ocupar a sua mente com algo que naquele momento você não precisa. Você está preocupando, ou seja, você está ocupando a tua mente com algo que não é a hora. Imagina Deus dando o processo todinho para José. Ó, você vai ser preso pelos seus irmãos, você vai ser vendido, você vai cair numa cova, os seus irmãos vão te jogar numa cova, você vai ser vendido, uma mulher vai te tentar, mas você vai para a cadeia, mas fica tranquilo, tudo isso vai ser tranquilo. Eu imagino como que José ficaria. E como que você ficaria? Você já, não, Deus, que isso? Isso é muito para mim, passa para o meu irmão mais velho lá, eu sou o mais novo, não quero não. Sabe, então ele começaria a se preocupar. Então, o que Deus faz? Ele usa o processo para moldar as nossas vidas, para moldar o nosso caráter, sabe? Para mudar os nossos pensamentos, para trabalhar sobre as nossas vidas, para que a gente comece a viver acreditando mesmo nas coisas que a gente não consegue enxergar ainda, mas a gente crê que as coisas vão dar certo. O processo, ele te faz confiar mais em Deus do que no plano. Existe um plano, existe um propósito, mas eu preciso confiar em Deus para que as coisas aconteçam. Então é isso que Deus faz, por isso que Ele não nos faz saber antes, para que a gente mesmo não se perca na nossa caminhada. Mas isso não significa que Deus ele nos abandonou. Isso não significa que Deus ele nos deixou de lado, muito pelo contrário. Em todas as etapas das nossas vidas, Deus está conosco. Em todos os dias da nossa vida, Ele nunca nos abandonou. Amém? E imagina você agora, com esse pensamento, sabe? Quantas pessoas, como eu falei antes, que têm sonhos e têm promessas, mas que por alguma coisa desanimam. Famílias, sabe? A gente vê várias pessoas, testemunhos do que Deus fez, mas ao longo da caminhada se entristecem, talvez com a instituição, se entristecem com o homem e abandonam, deixam de lado, param por algum tempo. Mas eu quero falar para você nesta noite, quem tem promessas de Deus, ainda que não consiga enxergar o caminho, ainda que esteja difícil olhar e ver alguma coisa, eu quero encorajar você nesta noite a crer. Eu quero encorajar você nesta noite a entender que tudo o que você está vivendo faz parte de um processo. E esse processo que tem início, meio e fim, um dia vai chegar no fim. Mas é necessário nós crermos. A gente não precisa ficar procurando algo, a gente não precisa ficar adiantando o processo, a gente não precisa querer dar jeitinho para que as coisas aconteçam. A gente só precisa crer, sabe? A gente só precisa crer naquele que fez todas as coisas e continua fazendo. José, ele acreditou. José, ele foi persistente. E muito Deus fez sobre a vida dele. E Deus pode fazer também na sua vida. Porque Deus, ele pode fazer algo sobrenatural. E eu tenho certeza que ele vai fazer algo sobrenatural. Mas é necessário acreditar. É necessário entendermos o que Deus está fazendo. Talvez, eu estou falando aqui e você está lembrando, cara, eu estou sendo rejeitado.
Talvez eu estou falando aqui, você está dizendo, eu estou sendo esquecido às vezes no meu trabalho, eu estou sendo esquecido pela minha família. Ei, você não está esquecido por Deus. Ei, aquele que te criou, aquele que te fez, aquele que fez o mundo, Ele não te esqueceu. Ele te conhece, Ele sabe do seu sofrimento, Ele sabe todo o processo que você está passando. Se encoraje, eu quero te encorajar nesta noite a ter fé, a acreditar que o Deus de promessa é aquele que vai cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Amém? Creia, creia. Segundo ponto dessa mensagem, para que a gente possa caminhar. Seja fiel, mesmo nas adversidades. Como assim, Everson? Ser fiel, mesmo nas adversidades. Quando a gente olha para a vida de José, e hoje serve como inspiração para as nossas vidas, esse texto, a gente vê um homem fiel. Fiel a quem? Primeiro, ele foi fiel aos seus pais. José era um homem fiel. Tanto que a Bíblia vai dizer que Jacó mandava José ir lá, olhar os seus irmãos. Ele ia lá, via que os seus irmãos estavam fazendo algumas coisinhas erradas. Ele vinha logo e contava para o pai. Fidelidade. Quando José ele vai preso, não era fofoca não, tá, gente? Era fidelidade. Quando José ele vai preso, ele é levado para a casa de Potifar. Reparem que ele continua sendo fiel. Muito embora em uma terra distante, vivendo uma adversidade, vivendo em um lugar diferente, mas a Bíblia vai dizer que ele continua fiel, tanto que a casa de Potifar começa a prosperar, tanto que as coisas começam a acontecer na casa de Potifar, posteriormente à chegada de José, ou seja, a fidelidade dele em meio às adversidades gerou bênção na casa de Potifar. Como eu falei aqui, a esposa de Potifar querendo ficar com ele, querendo ter relações com ele, e ele, opa, calma aí, o meu Senhor me colocou como dono de tudo aqui, de tudo eu posso fazer, e uma coisa só ele disse, não tocar em você, não posso ter você, seria um desrespeito enorme para com o meu Senhor, o meu patrão, e principalmente contra o meu Deus. Seja fiel, mesmo nas adversidades. José vai para a cadeia, e ele continua fiel ao Deus dele. E as coisas continuam prosperando. O que eu quero dizer é que você entender que ser fiel não vai trazer bênção só para você. Vai trazer bênção para você e para aqueles que estão ao seu redor. Porque primeiro, Deus ele trabalha na sua vida e depois ele faz através da sua vida. Talvez você esteja passando por dificuldade e você começa a entender, e você começa a ser fiel, e você começa a fazer, e Deus vai começando a trabalhar. Como Deus ele trabalha na vida de José, e através da vida de José, ele abençoa toda a casa de Potifar. Começa a prosperar. Quando José ele vai para a cadeia, e ele está ali naquela cadeia, a Bíblia diz que o carcereiro entrega a cadeia a todos os presos sobre a responsabilidade de José, e ali que era talvez um cenário de guerra, no meio de tantos presos, começa agora a ter harmonia, mediante a fidelidade de José. E é assim que nós precisamos ser, porque nós não precisamos ser diferente, independente do local onde nós estamos, nós temos que ser um. Sabe, no nosso trabalho, nós temos que ser um, na nossa casa, nós temos que ser um aonde nós estivermos, porque não é a circunstância que muda você, mas é você que tem que mudar a circunstância mediante a fé que você tem em Cristo. Está passando por dificuldade? Creia. Está passando por situações adversas? Continue crendo, porque o dia ruim ele vem, mas o dia bom também vai chegar. Amém? O dia ruim, ele chega para todo mundo, mas quantos dias bons a gente tem diante das nossas vidas? Sabe, as situações difíceis, elas vão acontecer, mas é necessário ser fiel. Mesmo passando por adversidade, ele não deixou de ser fiel. Sabe, não é o lugar aonde você está que define quem você é, mas quem você é diante de Deus que define até onde você vai chegar. Não é o lugar que te define. Talvez você esteja num lugar onde você nem queria estar, mas não é aquele lugar que define quem você é, mas quem você é diante de Deus, porque através de você, aquele lugar vai ser
transformado. Talvez Deus tenha te dado um processo e você está em locais aonde você não queria estar. Ei, e aí? O que você vai fazer? Vai desistir? Não vai desistir não. Você vai crer, você vai ser fiel e as coisas vão acontecer. Porque é ali que Deus te colocou. Ah, mas está difícil, Everson. Ah, mas é complicado. Sim, quem te falou que ia ser fácil? Quem te falou que as coisas iam ser simples? Mas a gente precisa ter fé e acreditar que as circunstâncias não podem nos definir. Porque Deus, Ele não precisa mudar a geografia para te abençoar. Na verdade, Ele precisa da sua fidelidade para transformar ambientes. Se José deixasse de crer, se José deixasse de ser fiel, nada disso teria acontecido na vida dele. Sabe, se a gente deixar de lado, se a gente largar, porque as circunstâncias estão difíceis, nós vamos perder aquilo que Deus sonhou para as nossas vidas. E o que a gente precisa fazer? Somente crer, somente ser fiel. Porque eu falei, primeiro Deus vai agir na sua vida e depois Deus vai agir através da sua vida. E quando a gente olha para o tema do nosso ano, o ano do transbordar. O ano do transbordar. Como que Deus vai transbordar numa igreja que é fiel? Como que Deus vai transbordar na sua vida? Através da sua fidelidade. Porque primeiro Ele vai te encher, primeiro Ele vai te usar, primeiro Ele vai encher a tua vida para que você transborde na vida do outro. E é através daquilo que você tem feito, é através da sua fidelidade para com Cristo que vai encher o ambiente. Quem crê nisso, dá um glória a Deus aí, irmãos. Aleluias. Sabe por quê? Porque, meu Deus, quando Deus ele quer nos dar algo grande, primeiro Ele nos prepara. Como assim, Everson? Primeiro Ele nos prepara. Ele nos prepara para passar pelo processo. Como assim? Vou dar 2 exemplos. Estava vendo uma pregação e Hernandes Dias Lopes, ele fala isso com muita autoridade. Ele fala sobre 2 processos que são simples, mas que você precisa passar. Quem aqui sabe nadar? Né? Quem aqui sabe nadar? Para você aprender a nadar, você consegue ensinar alguém a nadar pelo telefone, por teoria? Não consegue, porque é necessário passar pelo processo. Sabe, é necessário você passar pelo processo, ou seja, para aprender a nadar, talvez você teve que se afogar, talvez você teve que afundar 1, 2, 3 vezes, até você começar a nadar. Ou seja, você passou por um processo, até chegar a alcançar aquilo que você precisava. Andar de bicicleta, né? Quem nunca caiu no início? A gente botava 2 rodinhas, aí você começava a ter confiança, tirava uma, aí ficava com uma, aí andava meio de lado, agora estou confiante, tirava a segunda, caía. Andava um pouquinho, caía. Mas em algum momento, você pegava a bicicleta, começava a pedalar e andava. Por quê? Você passou primeiro pelo processo caindo. Você passou pelo processo primeiro tendo dificuldade. Mas depois de treinado, depois de capacitado, agora você está apto a andar, você está apto a ir, você está apto a evoluir. E é isso que Deus faz com as nossas vidas. Primeiro, Ele nos capacita. Primeiro, Ele nos ajuda. E o que eu quero dizer com isso? Talvez você está passando por provas. Talvez você está passando por alguma dificuldade. Mas eu quero dizer para você, você está sendo testado, você está sendo preparado para um plano grande do Senhor, porque Ele tem promessas sobre a sua vida. Então creia naquilo que o Senhor tem feito. Ei, se está passando por dificuldade, creia que Ele vai fazer. Se você está passando por dificuldade, continue crendo, porque aquilo que Ele tem preparado para a sua vida é muito maior do que você imagina. José
nem de longe ele imaginava para o que ele estava sendo preparado. José nem de longe ele imaginava que ele estava sendo preparado para ser um instrumento para ajudar a manter a vida, a raça humana, a espécie humana, porque posteriormente haveria uma fome, haveria uma seca, haveriam 7 anos de avareza naquele local, e Deus estava preparando José para o quê? Para aquele período com sabedoria, usado por Deus para ajudar. Talvez você agora está passando por dificuldade, mas eu quero te encorajar nesta noite e dizer: Deus ele está te equipando, Deus ele está transformando a tua vida nesta noite, para que os dias que cheguem ruins, você vai estar preparado para suportar, e você vai ter uma palavra de Deus para falar sobre a vida das pessoas. É isso que Deus tem feito. Já imaginou? Aonde você está? Começa a pensar. Talvez essa semana você mesmo falou: mas cara, não está dando, está difícil, está complicado. Ei, continua, ei, vai, avança, seja fiel, avança, acredite que vai dar certo, acredite, Ele vai fazer. Ele vai fazer, eu creio. Terceiro ponto: quando Deus diz que é a hora, ninguém consegue mudar. Quando Deus diz que é a hora, ninguém consegue mudar. Olha, depois de 13 anos, foi o processo de José. Quanto tempo tem sido seu? Um mês? Uma semana? José foi 13 anos. 13 anos. Cada um tem os seus processos individuais. Deus ele preparou propósitos para cada um. Cada um tem o seu propósito individual. Talvez o meu demore mais, o seu demore menos, mas é o que eu falei. Todo o processo ele tem início, meio e fim. Se não acabou ainda, é porque não é o fim. José ele passa por 13 anos sofrendo, ou seja, ele passou por vários processos, como eu falei. Ele é vendido, ele é tentado na carne, mas posteriormente ele se transforma o quê? Governador. Ele se transforma na segunda maior pessoa do Egito. O processo ele foi longo, árduo, mas a promessa de Deus se cumpriu. Sabe o que eu quero dizer com isso? Porque Deus ele não evitou que primeiramente José fosse jogado numa cova pelos seus irmãos. Deus não evitou que José fosse vendido. Deus não evitou que ele sofresse, que ele fosse tentado e que ele fosse lançado numa prisão. Ele não evitou que ele ficasse esquecido lá por 2 anos. Mas José não estava esquecido por Deus, apenas ele estava sendo preparado para algo que viria. Por que eu estou falando isso nesta noite? Talvez você tenha pensado assim: Deus se esqueceu de mim. Talvez você tenha pensado: Deus já não se lembra mais, Deus não tem olhado para mim, Ele não tem respondido às minhas orações, eu estou com dificuldade, eu não consigo encontrar uma saída. Ei, você não está esquecido, Deus está trabalhando na sua vida. Ele está dizendo assim: muito embora você não veja o caminho, muito embora você não consiga enxergar, saiba que eu estou contigo. Aonde você está, eu estou. Aonde você pisa, eu estou te ajudando. Eu estou te livrando das ciladas, porque eu estou te preparando para algo grande. E como diz aqui, quando Deus diz que é a hora, ninguém consegue mudar. Ei, coloca uma coisa na sua cabeça: quando os céus se abrirem e a palavra de Deus descer, não há homem nesta terra, não há processo nesta terra, não há inveja, não há ninguém que vai impedir a mão de Deus de trabalhar sobre a sua vida. Ei, dá glória. Não vai. Ei, quando a ordem vem de cima, não há ninguém que vai impedir Ele de agir sobre a sua vida. Os processos, eles são longos para alguns. Porém, Deus ele não desampara aquele que acredita. Deus ele não desampara aquele que persevera. Amém, irmãos?
O processo, ele pode doer às vezes. O ministério de louvor pode subir, amém? O processo, ele pode doer. O processo, ele pode, às vezes, ser mais difícil do que a gente pensa. Mas eu quero dizer para você que as bênçãos do Senhor, elas são maiores do que aquilo que pedimos ou pensamos. Eu creio verdadeiramente, eu creio, e eu quero encorajar você nesta noite. Você que chegou aqui nesta noite triste, eu quero encorajar você nesta noite que há uma solução para a sua vida. Há uma solução porque nós cremos num Deus que continua operando, que operava lá atrás e continua operando nos dias de hoje. E eu quero falar para você nesta noite, na hora certa, na hora certa, na hora necessária, Ele vai agir. E quando a palavra dos céus chegar, as bênçãos sobrenaturais vão ser derramadas sobre a sua vida. Creia, creia, creia. Eu quero te encorajar nesta noite, mediante a essa palavra de fé e de esperança, que não há processo que não tenha fim, não há processo difícil que não seja resolvido. Talvez durante a sua caminhada você desanimou. Talvez durante a sua caminhada você pensou em desistir, sabe? Não é vergonha achar que está difícil. Não é vergonha chorar. Não é vergonha ter medo, sabe? Mas eu ouvi uma palavra e eu guardo comigo até em um filme, que não é errado você ter medo, mas a fé, ela tem que ser maior do que o medo, sabe?